Dizem que sua mente será atingida por um momento de extrema clareza quando você estiver prestes a morrer. Essa fala foi dita por Tim Leo, a pessoa responsável por comprar os direitos autorais de Lembrança do Passado da Terra, com o objetivo de levar essa história para mais pessoas. Ele continua: portanto, tenho muito medo de que o que pensarei antes de morrer seja como destruir o problema dos 3 corpos. Tim Leo morreu não muito tempo depois. Foi vítima de um envenenamento arquitetado por um dos advogados que havia contratado para lidar com o projeto de O Problema dos 3 Corpos. Xu Yao foi sentenciado à morte 3 dias depois da estreia da série por tirar a vida de Tim Leo. Além disso, ele tentou matar outros 2 colegas. O problema dos 3 corpos por um fio não virou o problema dos 3 corpos literalmente. Tim Leo não teve a oportunidade de conhecer a adaptação da Netflix. Mas será que se ele tivesse assistido, ele acharia que destruiu o problema dos 3 corpos? O propósito deste vídeo não é falar sobre os pontos positivos da série, e nem fazer uma descrição de todos os elementos do livro que não estão na série ou que foram alterados, mas sim trazer uma outra perspectiva de algo essencial que a Netflix não incorporou na sua adaptação. Muitas pessoas conheceram a história a partir da Netflix e acharam muito interessante, e realmente, há tantos elementos fantásticos e curiosos na trama que por si só ver acontecimentos representados assim já é uma experiência incrível. Mas é ponto pacífico entre os leitores que a versão da Netflix não foi capaz de apresentar a complexidade subjacente aos acontecimentos que perfazem a história da humanidade quando ela entra em contato pela primeira vez com outra espécie inteligente. Porque O Problema dos 3 Corpos não ganhou o prêmio Hugo de melhor ficção científica de 2015 por ser apenas uma típica história de humanos versus aliens. Há uma abordagem filosófica muito mais profunda nos livros, que faz a narrativa ultrapassar as barreiras do entretenimento e chegar num ponto de intrigar, gerar temor, não no sentido do medo que te faria correr, mas no sentido de tremer diante de algo muito maior, que por fascínio te atrairia, te proporcionar uma experiência fora, completamente fora da órbita. É muito difícil colocar tudo isso na TV. É claro que as adaptações são adaptações, mas a série produzida pelo streaming chinês conseguiu chegar mais perto desse ideal, e por isso eu a recomendo fortemente. Com a Netflix, me parece que houve muita pressa. Algo semelhante ao que aconteceu com as últimas temporadas de Game of Thrones. Uma tentativa de focar nos aspectos que chamam mais atenção a uma primeira vista, e medo ou falta de interesse de se aprofundar e ir além disso. Todas as diferenças pontuais, como ocidentalizar os personagens de uma obra chinesa, mudar a ambientação da China para Londres, tirar o protagonista do primeiro livro, Yang Miao, e diluí-lo em um grupo de amigos que dividem o seu papel na série, apagar a personalidade do detetive Da Shi, são diferenças muito pequenas comparadas à diferença principal, que coloca a série da Netflix muito aquém do que ela poderia ter alcançado com o orçamento que tem. A Netflix optou por ignorar a temática que aparece no primeiro livro, e depois reina imponente em toda a obra: caos, ordem e permanência e a verdadeira natureza do universo. E esta é a maior diferença entre o original e a adaptação. O real problema dos 3 corpos, que dá nome à série, parece ter sido colocado ali apenas como um acessório, um elemento que faz parte da trama, mas está ali como um pano de fundo para um acontecimento maior, que é a revelação de uma raça alienígena. Tanto que nos primeiros episódios já é revelado o contato e depois a humanidade começa imediatamente a agir, colocando em prática planos que só viriam a aparecer entre os livros 2 e 3. Parece que a Netflix quis caminhar para o clássico ação, humanos versus aliens. Não há muito suspense, não há muita construção para se chegar na revelação. Atropelam toda a trama de forma que os eventos que antecedem o contato parecem não ter muita importância, porque são explorados como se não houvesse amanhã. No livro O Problema dos 3 Corpos,
Tudo gira em torno da temática de caos e ordem, de um questionamento sobre a natureza última do conhecimento. Será que nós conhecemos o que achamos que conhecemos? Será que existem leis da física? Será que o conhecimento que a gente julga ter do mundo representa a natureza fundamental das coisas? Ou será que a gente só imagina que existe uma regularidade, que existem padrões, porque por acidente nós descobrimos certos padrões? Será que a coisa em si, que filósofos tanto refletiram, o véu de Maia encerra algo latente, velado, e na verdade o que impera é o caos? E se nada do que a gente conhece realmente é a verdade última das coisas? E se a física não existe e nunca existiu? Aqui temos um trecho do livro. Será que a natureza fundamental da matéria poderia ser mesmo a ausência de leis? Será que a estabilidade e a ordem do mundo não passam de um equilíbrio dinâmico temporário, ocorrido em um canto do universo, um redemoinho efêmero em uma corrente caótica? A humanidade não dá muita atenção a esse questionamento porque nossos padrões costumam funcionar. O sol nasce todos os dias pela manhã. As leis da física funcionam. Por que supor o contrário? Só que, de uma hora para outra, os experimentos de alta energia de física começam a dar resultados estranhos. Nada parece fazer sentido. Num jogo de sinuca, se você preservar as mesmas condições, massa, força, velocidade, e repetir o movimento da mesma forma, mesmo que você faça o experimento em horários diferentes ou em outra posição relativa, se todo o resto permanecer constante, o que se espera é que o resultado em todas as vezes seja o mesmo, certo? O que se pensaria caso, ao invés de prosseguir a sua trajetória normal, uma das bolas do jogo fizesse uma pirueta no ar, voasse pela janela, fosse numa direção totalmente contrária? Isso pareceria algo sobrenatural, não teria como identificar nenhum padrão naquele movimento, nenhuma regularidade. É mais ou menos isso que começa a acontecer nos aceleradores de partículas da Terra. Inconsistência. Como se a física não existisse mais. E aí conhecemos as hipóteses do franco-atirador e do fazendeiro. Há um atirador tão competente que atira num plano sempre de 10 em 10 centímetros. Se criaturas bidimensionais habitassem esse plano, elas veriam sempre um buraco de 10 em 10 centímetros e poderiam declarar: esta é uma lei permanente do universo. Sempre existirão buracos de 10 em 10 centímetros. Mal elas sabem que esta aparente irregularidade é só fruto de um capricho de um atirador. Na outra hipótese, existe um fazendeiro que todos os dias leva comida para as aves exatamente às 11 horas. Certo dia, um cientista peru declara: descobriu uma lei do universo. A comida sempre vem às 11. E assim as aves pensam que esta é a realidade permanente. Tudo acontece assim por um bom tempo. Não há razão para duvidar. Até que um dia, na véspera de Natal, são 11 horas e a comida não vem. O fazendeiro aparece e mata todas as aves. E se a humanidade estiver presa em uma armadilha semelhante? E se tudo que a gente pensa ser permanente é apenas fruto de uma coisa muito mais caótica e toda essa ordem é mera ilusão? E se tudo não passa de uma regularidade momentânea, que para nós parece constante porque nunca falhou? E se tudo o que vemos como ordem não passa de um desígnio de um outro ser tão poderoso, capaz de criar supostos padrões que conhecemos, cujas intenções nós não podemos controlar? É em meio a toda essa reflexão que Wang Miao, o nosso protagonista do primeiro livro, conhece o jogo de O Problema dos Três Corpos. E imagine o impacto que isso teve nele, já que no jogo você se depara com um mundo caótico, onde as eras são instáveis, imprevisíveis e de vez em quando aparecem algumas eras estáveis, mas elas são temporárias. O natural é você ligar o cenário do jogo, aquele mundo onde não há leis e padrões, com as coisas estranhas que estão acontecendo no mundo científico na Terra. Faz muito sentido associar os dois cenários e não entender a princípio o que realmente o jogo é. No livro, o jogo não se trata de uma tecnologia alienígena muito diferente da humana. É apenas um óculos VR com um traje sensorial que qualquer um poderia comprar.
Não há dicas sobre aliens nesse ponto. O nosso personagem principal fica empolgado com o jogo não porque acha que é uma tecnologia avançada incrível, e sim pelo que está implícito ali, um mundo caótico em que se procura previsibilidade a qualquer custo. Ele observa o jogo, as tentativas de previsão das eras estáveis, e acompanha os diferentes cenários de destruição da civilização. Só depois de correlacionar diferentes destruições e observações é que Yang Miao percebe que se trata de um mundo orbitando um sistema de 3 estrelas. E daí o problema dos 3 corpos. O problema de traçar uma solução geral que preveja o movimento destes corpos. Até aquele momento no jogo não havia acontecido um dia trissolariano, ou seja, um dia com 3 sóis próximos e visíveis no céu. Para a Netflix, o desdobramento do jogo é acelerado, assim como toda a série. As soluções rápidas aparecem sem esforço. E por não ter explorado isso com mais cuidado, assim como o problema dos 3 corpos, e a inevitabilidade da destruição de trissolares, ficou a impressão, para algumas pessoas, de que os trissolarianos não consertam o seu mundo de alguma forma simplesmente porque não. Não há explicação. Também não há na série a Organização Fronteiras da Ciência, que supostamente lida com essa questão dos limites do conhecimento. Não há uma tensão crescente com a morte dos cientistas. Não há o cuidado em delimitar as funções de um sófon. Os produtores aparentemente não imaginaram os furos que isso poderia gerar. O caos na física, os números na retina, tudo isso parece ter uma importância tão menor na série. Até mesmo a postura dos ditos cientistas, que se reúnem corriqueiramente em bares e só tocam no assunto de uma maneira descontraída e aparentemente sem muito comprometimento. Yang Miao, o engenheiro de nanotecnologia, fica obcecado pelos números que aparecem em sua retina, mas ele age como um cientista. Ele quer uma resposta. Ele desafia o caos tentando buscar algum padrão, alguma ordem, através do método científico. Quando os números aparecem pela primeira vez nas fotografias que ele costuma tirar como hobby, ele tenta achar uma explicação do que está acontecendo. Verifica se não há algum problema com a sua câmera, troca o filtro, pede outra emprestada, junta os números para entender que é uma contagem regressiva, pede para sua esposa e filho tirarem fotos e aí percebe que os números só aparecem quando ele tira foto. Vai a um médico, tenta descobrir se há algum efeito capaz de agir na retina à distância. Com a natureza de um cientista, ele não se entrega ao inexplicável. Mesmo que tudo não faça sentido, ele persiste. Ele jamais poderia se contentar em se reunir com os amigos e depois sentar para fumar e ficar só incomodado com aquela questão estranha. Ele queria a resposta. Ele fica esgotado com a situação, quer saber o que vai acontecer quando a contagem acabar. Vai morrer, vai acontecer alguma tragédia. O mundo vai acabar. Quando pede ajuda a Shen, uma das integrantes da Organização Fronteiras da Ciência, ele fica intrigado porque Shen diz para ele parar a sua pesquisa em nanotecnologia. É uma recomendação estranha. De onde vem, o que eles sabem? Mas Miao não tem a intenção de encerrar a sua pesquisa e se contentar com isso. Ele faz um teste para a pesquisa para manutenção. Percebe que a contagem para, mas não sai andando e fica satisfeito. Ele diz: "Já chega. Você acha mesmo que serei enganado com esses truques fajutos? Acha que podem impedir o progresso da tecnologia? Confesso que por enquanto não consigo explicar como vocês estão fazendo isso. Mas é só porque não pude ver através da cortina do seu ilusionista barato. Não posso prever todos os seus truques. Talvez seu ilusionista fajuto consiga dar um jeito de fazer com que essa farsa parecesse real até no sol. Uma demonstração convincente da verdade precisa ser feita em uma escala ainda maior. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. É por isso que todo o universo vai piscar para Yang Miao. Não para toda a humanidade, somente para ele. Não é a intenção dos trissolarianos se revelarem. E não será um efeito só visual, mas algo detectado por aparelhos de medição de radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo reverbera pelo universo
em um comprimento de micro-ondas bastante uniforme. Por isso seria muito anormal se fosse detectada uma variação intensa. Isso seria tão absurdo que pareceria que o universo inteiro estaria piscando para você. Será que existe por aí algum franco atirador criando as regras? Será que a nossa realidade é tão fortuita como a do mundo dos Ken? Na Netflix, para Salazar e para toda a humanidade, o universo pisca só porque sim. Não há esse confronto entre ordem, caos, permanência. Essa busca incansável que faz parte do drama humano, de entender o incompreensível. Yang Miao representa a humanidade porque possui esse arquétipo de curiosidade e insistência, mesmo quando as situações não são favoráveis. Da Xu, o detetive, representa uma mistura de simplicidade e astúcia de um homem prático e sagaz, que assim como um cientista utiliza as ferramentas do senso comum de modo aprimorado para chegar numa verdade. E no fundo é isso que é a investigação científica. É o senso comum aprimorado e aplicado com rigor. E é nessa confluência entre pensamento do dia a dia e pensamento científico que a humanidade de alguma forma olhou para o caos, buscou explicações. Seja nas religiões e nas narrativas fantásticas e mitos, em projetar características humanas ao mundo inanimado e mais tardiamente no método científico. Assim como Yang Miao, nós queremos respostas. A trama de permanência, de ordem, da verdadeira natureza do universo, não termina com a descoberta de que os sófons estavam interferindo na física de base. Mais tarde, conforme a história da humanidade avança, a terrível verdade sobre a física e a natureza intrínseca do universo será revelada. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Por ora eu os deixo com uma frase de um famoso escritor britânico de ficção científica. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia.